Educação à distância, mudando realidades. Olá, muito bom estar com você novamente aqui na nossa aula da mediação tecnológica. Meu nome é Thales Gomes e é com grande prazer que nós estamos aqui para estudar, dar continuidade aí ao nosso terceirão. E você está preparado, está estudando, está gostando da aula? Se você tiver, mande a sua mensagem, mande as suas respostas aí das questões, mande o seu abraço, o seu beijo, mande qualquer coisa aí pelo nosso Zap Web ou pelo nosso chat no AVA, que ela vai estar lendo, vai estar falando com você. Rédula, nossa outra professora que está aqui no estúdio junto com a gente. Fala aí, Rédula. Olá, tudo bem? Nós estamos começando mais uma aula. Entretanto, a gente não saiu do tema. Continuamos trabalhando as questões da urbanização. No caso de hoje, a gente vai estar trabalhando a urbanização no Brasil, parte 3, a missão. Não perca as cenas dos próximos capítulos. É isso aí, não pode perder, porque senão a gente fica rodado aí, né? Hoje eu estou de verde aqui combinando com o fundo, e a Rédula e a nossa intérprete estão de azul, né? A intérprete está combinando com o fundo dela é branco, mas da Rédula é um fundo verde e azul aí, né? Tá dando verde e azul, tem um amarelo, não tem ninguém de amarelo, né? Só tem o verde, azul e branco aí, a bandeira do Brasil. Vamos lá, abrindo o slide, por favor. Nós temos o tema de hoje, urbanização no Brasil 3. A questão do transporte, a questão do meio ambiente, saneamento básico e a escassez da poluição da água, a poluição no ar, a destinação do lixo e as questões da violência urbana. Habilidade, reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas de uso e apropriação do espaço rural e urbano, né? E aí nós temos uma matéria jornalística para você assistir, para você ficar inserido aí na aula, participando. Quem é que está passando? É a nossa querida Ariane Rolim, será? Ou é outra repórter? Mas vamos ver. Preste muita atenção, prepara o volume da TV aí para todo mundo poder assistir bonitinho. E vamos para a nossa matéria, que já já a gente volta com o conteúdo. Olá! Um dos grandes problemas urbanos que enfrentamos é o trânsito. O excesso de veículos nas ruas causam prejuízos, estresses, acidentes e poluição. Isso gera dores de cabeça para toda a população. Rondônia não fica atrás das grandes metrópoles. Entre os anos de 2014 e 2015, a frota aumentou em 47.022 veículos, chegando a quase 900 mil em circulação. Além de todo o caos causado pelos congestionamentos, há também a questão da liberação de gases poluentes na atmosfera. Bom, eu vou me ater a dois prejuízos, né? A gente sabe que tem uma série de prejuízos, por exemplo, sociais, econômicos, frequência da poluição, da emissão de gases, que causam outro prejuízo que esse às pessoas, né? Mas eu vou me ater a dois: aumento da emissão de gases de efeito estufa, né? Principalmente dióxido de carbono, e o principal gás que contribui para o aumento da temperatura no planeta, né? E a gente tem também um outro que, para dar vazão a todo esse trânsito, a gente precisa, lógico, aumentar as áreas construídas com estradas, pavimentação e tudo. Então tem também um problema de impermeabilização de solo. E aí a gente já vê aqui em Porto Velho, por exemplo, quando chove, como o solo fica impermeabilizado, assim, a gente vê que inunda com muita facilidade determinadas áreas. E associadas a isso, aí vem as más práticas das pessoas de jogarem lixo na rua e tudo, contribuíram também. A gente vê que em alguns momentos de pico, as pistas que nós temos aqui, as ruas, elas já não dão conta da vazão.
E a gente tem também essa questão da emissão de gases de efeito estufa, que estão ligados à produção de combustível e emissão de funcionamento desses veículos aí. Então é isso, pessoal. Uma boa aula e até a próxima. Até a próxima, Ariane. É isso aí. Você viu aí pela reportagem, né, pela entrevista, como que as más práticas, né, por exemplo, a impermeabilização no solo causada pelo desmatamento, pela urbanização, né, o assoreamento das margens do rio, jogar lixo na rua, tudo isso prejudica gravemente, né, nas questões ambientais. Então vamos dar sequência aos nossos problemas urbanos. A questão dos transportes, o trânsito caótico e os transportes coletivos lotados, principalmente nos horários de pico, fazem parte da rotina dos moradores nas grandes cidades brasileiras. Outra coisa é a situação. Traz sérios prejuízos ambientais, sociais e econômicos à cidade e aos seus habitantes. E a gente precisa frisar que não só nas grandes cidades, né? Cidades de médio porte, como Porto Velho, já tem esse caos, como vocês viram aí da matéria jornalística. Vocês prestaram atenção, Porto Velho tem 500 mil habitantes, nós temos quase o dobro de veículos, como se fosse 2 veículos para cada habitante de Porto Velho. Imagina, um veículo e 0,8. Então, você imagina a confusão que é aqui. Se a gente quiser chegar num lugar no horário, a gente tem que sair com um tempo de antecedência. Não é isso, Thales? Na verdade, por exemplo, quanto mais a cidade cresce também a sua quantidade de automóveis, mais difícil a mobilidade. E de acordo com o engenheiro de trânsito ligado ao Unicamp em São Paulo, né, quando eles fizeram uma prévia do plano diretor, da modernização do plano diretor, acho que no pleito de 2014, ou foi 2016, acho que foi 2016, aqui em Porto Velho, para poder acelerar a questão da mobilidade e desacelerar, ou melhor, acelerar e desafogar o fluxo, eles teriam que desapropriar pelo menos 30 quilômetros da cidade, né? Mudar fluxo de rua, algumas coisas até foram feitas aqui no nosso caso, né? Mas, por exemplo, nós temos cidades que o trânsito é caótico também, a exemplo de Ji-Paraná. As ruas são estreitas e aí você tem carro, caminhão, carroça, papagaio, periquito, menino, cachorro, né, pipoqueiro, tem todo esse cavalo, tudo isso na rua, né? É igual aqui em Porto Velho. Aqui em Porto Velho você dirige, não é por você dirige pelo motorista de ônibus, pelo mototáxi que anda que nem louco, pelos taxistas, pelos motoqueiros e todo mundo aí. Então, assim, deveria desapropriar pelo menos 35 quilômetros de vias para poder, então, gerar um desafogar, né? A cidade de Porto Velho tem um raio de mais ou menos 30 quilômetros e com isso, por exemplo, eu moro a mais ou menos de 4 a 5 quilômetros do trabalho, né? Não aqui do IFRO, né, mas do CPA, e dependendo do horário, é quase 1 hora de carro. Então você anda numa velocidade mais ou menos, se você pegar 8 quilômetros, demora 1 hora, 4 quilômetros demora 1 hora para chegar, você está andando em média 4 quilômetros por hora. Pois então. Né? E a gente precisa também lembrar o que aconteceu para aumentar tanto o número de veículos. Primeiro, houve um incentivo governamental, né? Uma facilidade no crédito, não sei se você concorda. Aumentou o número de pessoas morando na cidade de Porto Velho. A gente teve uma entrada, mas a gente também teve uma saída muito grande. Mas houve um crédito liberado, muito liberado no Brasil inteiro. E isso aumentou também o número da frota. É isso aí. Então, continuando, a nossa parte, o trânsito caótico provoca intensa poluição do ar e sonora, levando a gasto com combustíveis e o custo de frete de carga, resultando no aumento dos preços das mercadorias comercializadas. Além disso, provoca uma retração nos investimentos na cadeia produtiva em virtude do alto custo arcado pelas empresas com transporte de mercadoria. A exemplo disso, né, vou falar mais, depois a gente abre aqui. O tempo perdido nos congestionamentos aumenta o cansaço dos habitantes das áreas urbanas e pode ocasionar uma redução do tempo destinado à convivência familiar e social, ao estudo e ao lazer. Diferentes medidas vêm sendo adotadas para solucionar o problema do trânsito nas grandes cidades. Um sistema de rodízio, que é no caso de São Paulo, que cada dia é uma placa com final, né? Tipo, segunda-feira os carros têm final
1, 2 e 3. Aí terça-feira, 3, 4, 5, assim sucessivamente. Isso são sistema de rodízio. Ampliação dos investimentos no transporte coletivo, que no caso a referência aqui do Brasil é Curitiba, né, que existe vias únicas, né, para transporte coletivo. Os ônibus são biônibus, né, que são aqueles ônibus que tem 2 corpos, né, um ligado com o outro, então cabe mais gente. Nós temos aí sistemas de metrô, sistema chamado aerobus, né, que são os metrôs que são não são subterrâneos, né, são trens que são em cima de grandes plataformas. No caso, está sendo construído em Fortaleza, e outros exemplos aí também de transporte coletivo. No caso de grandes cidades, além do metrô, do trem, né, dos ônibus que conseguem carregar mais gente, mas existe um modelo também. No caso, por exemplo, de Paris, que é uma cidade modelo, existe um incentivo do governo francês para o uso de bicicletas, né? E aí pessoas que fazem uso de bicicleta para ir ao trabalho, eles têm uma redução na carga de impostos. Por quê? Porque daí ele produz menos efeito estufa, né? Gases por efeito estufa, que é o gás carbônico, por exemplo, faz atividade física e também descongestiona. Existe até o ex-prefeito de Paris, ele ia para o trabalho ou de metrô ou de bicicleta. Exatamente. E a gente não falou muito sobre a questão do aumento do valor do preço das mercadorias, mas nós vimos isso muito claramente esse ano com a questão da greve dos caminhoneiros que aconteceu no país, né? A gente viu como que o país travou. O país parou por completo, não tínhamos combustível, não tínhamos alimentos, não chegava os produtos assim básicos. E por quê? Porque o Brasil ele tem um sistema de transporte baseado no sistema rodoviário. Então, toda a distribuição da carga passa por aí. É um problema muito sério, né? Então é interessante, por exemplo, para a sua prova de Enem, até você dar uma estudada, dar uma conversada aí sobre a questão da greve dos caminhoneiros. Apesar de que o MEC, ele não coloca questões que você possa... ano, né? Que você possa falar mal do governo. Mas até que pode ser desse ano, porque a greve foi entre abril e maio, né? Mas é mais difícil, é mais provável difícil, que seja ano que vem, né? Ano que vem deva cair, realmente, alguma coisa. Né? Se bem que muda o governo, né? Esse ano. A questão do meio ambiente. O rápido crescimento urbano brasileiro, somado à falta de ações governamentais, trouxe consequências socioambientais de grande amplitude, que repercute na qualidade de vida dos moradores das grandes cidades. Lute. O saneamento básico e a escassez da água. O saneamento básico e a escassez da água. Aqui, deixa eu só voltar esse slide aqui. Né? Aqui, por exemplo, nós temos... o Brasil ele não aprendeu com os erros, por exemplo, dos nossos amigos, né, desenvolvidos. Porque, por exemplo, a nossa urbanização ela começa a partir da década de 70. Mas os países, como os países do oeste europeu, os Estados Unidos, o próprio Japão, eles começaram a sofrer já grandes problemas de ordem ambiental na década de 60 e 70. Por exemplo, como a mortandade de rios, como o Rio Sena, Rio Ruhr, Rio Danúbio, que fica os rios da França, da Alemanha, da Inglaterra, né? E esse caos hidrológico, né? O caos climático, ele não trouxe grandes saídas, né? Grandes ações governamentais, né? Para poder prevenir. E no caso do Brasil, começou-se a ensaiar um viés mais ambiental a partir da Eco 92 com a pressão estrangeira em cima da Amazônia, em cima da Mata Atlântica. Mas mesmo assim, hoje, existe uma dificuldade muito grande ainda da palavra desenvolvimento sustentável, né? Que é o processo de industrialização e urbanização, tomando como base, né, não destruir o meio ambiente. Então vamos lá. O saneamento básico e a escassez da água. O aumento da população e a expansão urbana levaram à ampliação das áreas desprovidas de saneamento básico, sistema de coleta regular de lixo e de tratamento de água e esgoto, o que aumentam os riscos de transmissão de doenças infecto-contagiosas que atingem principalmente a população de baixa renda. Isso, você precisa entender que a gente está falando de urbanização. Então, a gente tem, dentro da cidade, tem uma série de fatores positivos, emprego, qualidade de vida, mas tem problemas muito sérios. Dentre eles, a questão do trânsito, é um problema seríssimo. O segundo problema que a gente está tratando agora é a questão da ecologia.
Então, dentro da ecologia, a gente tem o problema do saneamento básico e a água. Está tudo ligado à infraestrutura. Então, quando as ações governamentais elas não atendem às necessidades básicas da população, ela vai gerando um outro problema, ou vários outros problemas. Tá? Então, a gente está pontuando. Esses temas são muito relevantes, porque meio ambiente também cai bastante nas questões de geografia e em biologia. É isso aí. Né? Cai muito o meio ambiente, né? Acho que no último Enem caíram 12 questões ao todo sobre meio ambiente, somando biologia, até mesmo física, Pois então. né? Porque a gente fala de ciclos, né? E também geografia, tá? Então vamos lá. A dificuldade de abastecimento de água, a população das regiões metropolitanas são cada vez maiores por causa da poluição das bacias hidrográficas, onde o esgoto, muitas das vezes sem tratamento, é despejado, e da ocupação de áreas de mananciais. Esse problema, associado ao desperdício, aumenta os riscos de racionamento e escassez de água potável nas grandes cidades brasileiras. Isso, e a gente está falando grandes cidades brasileiras, mas, por exemplo, a cidade do México não tem água. Né? Não tem mais água, então isso é um problema mundial. E já existem cidades que conseguem contornar, por exemplo, a cidade de Roma, ela consegue contornar o problema da água, porque eles têm um aproveitamento absurdo da água, das águas superficiais e das águas subterrâneas. É muito tratado, com muito cuidado. Em Israel, por exemplo, a água é precioso, né? O bem mais precioso que tem em Israel é a água. E o que acontece? Eles têm um sistema de irrigação de gotejamento controlado por computador, na cidade inteira. E em qualquer torneira que você quiser, você pode beber água. Aqui, se você beber água de torneira, morte certa. No caso, porque a nossa água ela sofre um tratamento apenas básico da limpeza. A nossa cloro, água não, né? porque pouquíssima água, poucos domicílios em Porto Velho, por exemplo, e em Rondônia. Mas em Porto Velho tem água encanada, né? Água tratada pela própria empresa de água e esgoto do estado. No nosso caso, por exemplo, apenas 3% da cidade de Porto Velho ela tem tratamento de esgoto. Né? E com isso, a água eles colocam o quê? Apenas o cloro para matar, assim, basicamente coliformes fecais e totais. Né? Mas é muito pouco. É muito pouco. E com isso, a população ela sobrevive com o quê? Com os poços amazônicos que furam o solo, né? E também não há um cuidado, né? Não há um levantamento, um cuidado, né? Uma restrição para o uso, por exemplo, dos poços semi-artesianos e artesianos que ferem o solo até chegarem, por exemplo, ao lençol freático. E aí o nível do lençol freático em algumas áreas, por exemplo, aqui em Porto Velho já está baixando por causa do uso discriminado da água. Não, mas aqui em casa é poço artesiano, então não vai faltar água. Eu também não pago, né? E aí acontece esse uso discriminado e em alguns locais já está havendo uma baixa. E a gente sabe disso como? Quando há uma concentração muito grande de ferro, né? O ferro é um elemento químico, já que a nossa rocha aqui, além de ser um granito, tem também a laterita, os processos de laterização da água, tá bom? Então, hoje em Porto Velho, professor, é proibido, né? Precisa de uma autorização para você poder abrir um poço. Não é assim, vou abrir um poço, furo meu quintal, é meu. Mas não há investigação também. Mas, se você quiser fazer dentro da lei, a coisa complica. Então, vamos lá. A poluição do ar, um outro problema. A má qualidade do ar decorrente da elevada emissão de poluentes, sobretudo por veículos, e a falta de áreas verdes são os fatores que prejudicam a qualidade de vida da população das grandes cidades brasileiras. Atualmente estima-se que o simples fato de respirar em São Paulo reduz 1 ano e meio a expectativa de vida mesmo sem fumar, né? Isso é uma grande verdade. Aqui, né, nós temos emissões de dióxido e monóxido de carbono, do clorofluorocarbono, né, que são CFCs, do metano, do NH4, do CNH4 e de tantos outros elementos aí da química orgânica e da química que são enviados para a atmosfera, e tudo isso ele retorna para a gente
com a inversão térmica, né, que acaba nós inalando toda essa poluição condensada, mas também retorna para a gente através das ilhas de calor e retorna para a gente através da chuva ácida, fenômenos que nós vamos estudar mais para frente, né? Exatamente. E aí vai ter problema de pele, problema no cabelo, vários tipos de problemas pulmonares, né? E assim, é uma sucessão de fatores que vão acontecendo. Então, às vezes, a gestão governamental não se preocupa tanto com o meio ambiente e dá muita preocupação com as questões de saúde, mas esquece que uma é consequência da outra, né? Então, são ações que devem ser associadas, não podem ser tratadas de forma separada, de jeito nenhum. É verdade. Vamos continuar? A expansão populacional em ritmo acelerado sobre as áreas limítrofes à mancha urbana reduz a quantidade de cidades com remanescentes de vegetação. De áreas com remanescentes. Além disso, as áreas verdes e as árvores da cidade são muitas das vezes destruídas para dar lugar a vias pavimentadas e construções. Aqui, muito interessante também, se você pegar as grandes megalópolis hoje, grandes metrópoles, eles destinaram nos últimos anos uma área verde de preservação, até mesmo por qualidade de vida, mas também para poder lutar contra as chamadas ilhas de calor e a inversão térmica. No caso, por exemplo, de São Paulo, nós temos o Ibirapuera e algumas outras zonas verdes isoladas, né, em São Paulo. No Rio de Janeiro, nós temos a Floresta da Tijuca e o Jardim Botânico. Em Nova York, nós temos o Central Park. Né? Já falei para vocês, eu viajei há um mês atrás, mais ou menos, para Miami. Em Miami, nos Estados Unidos, é uma das cidades mais verdes que eu já vi. Apesar de ser uma cidade muito populosa, né, com adensamento populacional muito grande, é uma cidade muito verde, muito lago, muito parque, muito tudo. Buenos Aires também é uma cidade que tem muito isso. Né? Um cuidado muito grande com a questão do verde, até mesmo para uma questão da qualidade de vida e também um controle térmico. Né? Japão, nós temos o Jardim do Imperador, Barcelona, nós temos também, né, um grande parque, Milão. Então as grandes cidades todas têm. A gente não precisa Porto Velho. A gente não precisa ir longe, não. Na Goiânia, por exemplo, nossa cidade tem um parque belíssimo, tem mais de um, inclusive. Tem lago e parques e praças da cidade, é impressionante. Não é porque nós somos goianos, né? Nós estamos puxando saco de lá, não. A cidade ela está sendo urbanizada, está crescendo. Eu vi isso, estive lá e vi isso. Está se montando um bairro, a primeira coisa que faz é área verde. Eu fiquei impressionado com isso. Falei, gente, por que não acontece isso em Porto Velho? E aí, Goiânia é uma das cidades mais bonitas do Brasil e tem uma área verde bem interessante. Curitiba, por exemplo, né, tem o Jardim Botânico, né? Com um local lindo, mas tem muita zona verde também. Por quê? Porque são cidades ou planejadas ou, a partir de um certo momento, o seu crescimento começou a ser planejado. Né? E aí, por exemplo, em Porto Velho, nós temos duas áreas verdes, que é o Parque Circuito e o Parque Ecológico, mas eles já ficam fora da cidade. Né? O Parque Circuito ele já fica próximo ao aeroporto, que é uma área militar. O Parque Ecológico também já fica fora da cidade. Não é dentro de um grande adensamento populacional. Né? Não é na região central. As poucas áreas verdes que restam em muitas cidades brasileiras se transformam em parques urbanos destinados à atividade de lazer e entretenimento. Já falamos. Tal fato acaba sendo explorado pela especulação imobiliária nos bairros de entorno, já que a população pode desfrutar de uma melhor qualidade do ar, de um microclima mais ameno e de uma paisagem esteticamente atraente. O que é um microclima? É uma alteração climática que eleva a temperatura local, diferenciando-as das condições climáticas próprias da região. Aqui é quando o microclima é essa mudança, né? A gente fala que o clima, relevo e a vegetação estão diretamente ligados, então eles fazem uma preservação da vegetação em um ambiente para poder, então, ter um microclima mais apropriado para a questão habitacional. Por quê? Porque uma área verde diminui a temperatura, né? A sensação térmica. Né? Então, tudo isso são fatores favoráveis. Né? Se alguém aí for fazer arquitetura ou engenharia civil para construir casas, por exemplo, existe uma matéria chamada urbanismo dentro da arquitetura, que eles trabalham até, por exemplo, o lado do apartamento da casa, que vai ser construídas as janelas, como vai ser construído, porque a utilização da luz externa para poder iluminar a casa, para ter economia de energia, valores, e também a questão da incidência de raios.
Porque ninguém gosta dos raios solares batendo diretamente no quarto Durante a tarde, durante né? a tarde, porque esquenta. Esquenta muito. Lá no meu quarto é assim. Esquenta muito e a parede é uma questão de física. Até ela conseguir liberar todo o calor, ela libera o calor para dentro do quarto. Para dentro. Então, o meu ar-condicionado precisa ficar ligado bem forte para poder refrescar o quarto. E muitas vezes ele só vai desligar pela madrugada, porque aí o quarto conseguiu refrigerar. A emissão de calor da parede para dentro do quarto faz com que o quarto fique quente. Sabe qual é a saída para isso? Desumidificador. Olha aí. É? Tem. Porque quando você joga o Umidade. vapor d'água dentro do ambiente, ele demora mais para poder ele mudar o ambiente. Então você tem que usar o desumidificador de dia, aí à noite você tira ele e liga o ar-condicionado. Pronto, aí resolve o problema. Tá vendo? Viu como é que geografia é tudo? Olha aí. Vamos lá, a destinação do lixo. Reda, só me fala quantos slides para me programar aqui. O destino o destino do lixo produzido nas áreas urbanas também é um sério problema ambiental. Ao ser depositado em terrenos impróprios, o mau cheiro, a proliferação dos roedores e a contaminação do solo e da água com o chorume causam danos sociais e ambientais. O aumento da quantidade de lixo produzido e a falta de espaço destinado para a construção de aterros sanitários dificultam a resolução do problema. Eles acabam sendo construídos em áreas cada vez mais distantes da cidade, já que as pessoas não devem morar em lugares próximos deles. Aí está até em itálico para vocês prestarem atenção, porque como que é? As pessoas não podem morar perto de lixo, deixe de mimimi. E nós temos centenas de pessoas morando perto dos lixões em todas as médias e grandes cidades no Brasil. No caso, Porto Velho, nós temos um bairro que tem até ônibus, rota de ônibus para esse bairro, chamado Vila Princesa, que é uma região onde tem um lixão. É o lixão de Porto, o aterro sanitário, abre aspas, aterro sanitário, porque não é um aterro, na verdade é um lixão mesmo, porque não há tratamento ali do lixo, do solo, da água. Eles há um sistema de reciclagem, famílias que vivem ali da reciclagem desse lixo, algumas até hoje estão empregadas, né, por uma empresa de reciclagem, mas eles vivem disso aí, da reciclagem. Aqui está uma imagem, né, de moradores lixão. No lixão competindo com urubus, né? E é interessante, se você até tiver oportunidade, acho que a gente colocou aqui na aula, né, mas a gente falou no primeiro ano, você assistiu um documentário chamado A Ilha das Flores. Sim. Né? Provavelmente mais lá na frente a gente deve falar mais um pouco sobre isso, mas a Ilha das Flores fala muito sobre isso, sobre a desvalorização humana e a valorização do lixo, né? E do próprio animal, do porco, de tudo. Então é muito legal assim, você ter uma visão, né, sociológica dessa questão do lixo. Uma lógica é que os grandes aterros sanitários também brigam diretamente com a questão da especulação imobiliária. Né? Por quê? Porque ninguém quer um lixão perto de um bairro nobre. Então, por exemplo, no caso de Porto Velho, o lixão já tem muitos anos, que é fora da cidade, na saída para Guajará-Mirim, e aquela região, grande parte dela é área militar e área federal, já que o lixão de Porto Velho fica próximo da Universidade Federal. Eu não sei se a Reda pegou essa fase, mas na minha fase de faculdade, como eu estudava de tarde, trabalhava de manhã e de noite na faculdade, todo dia, quando dava em média assim, 4h30, 5 horas, eles começavam a queimar o lixo. E aí o vento batia e trazia toda a fumaça com o cheiro do lixão para dentro da universidade. Então à noite, por exemplo, às vezes era impossível ficar lá dentro, de tanta fumaça, de tanto cheiro de podre, né, de lixo queimado, de coisa podre, que estava dentro da universidade. Então, por exemplo, isso é só um problema. Nós fizemos análise no solo e na água, por exemplo, lá nesse aterro sanitário, que é da Vila Princesa, e nós encontramos valores, existe o valor máximo, né, de ferro, de alumínio, de manganês, que são os metais pesados, dos coliformes fecais e totais da água, né, do chorume. Nós encontramos valores, chegamos a encontrar valores 200 vezes acima do máximo recomendado. Né? E aí você vê crianças ali separando lixo e colocando a mão na boca e tudo isso acontecendo, comendo lixo. Eu estive em Moçambique, você sabe, em Moçambique eu fiquei muito impressionada em Maputo,
que é a capital ao sul Não fala do país. palavrão não, que é pecado. Maputo é o nome da capital de Moçambique. Eles têm um lixão que é uma montanha. Eles sobem uma montanha de lixo. Literalmente, eles sobem com os caminhões a montanha de lixo. É impressionante. Eu fiquei de queixo caído, muito mais, centenas de vezes maior do que o nosso aqui. E assim, gigantesco, no centro da cidade. É um absurdo aquilo. E isso acontece em grandes cidades do mundo inteiro, tá? Vamos continuar? Vamos. Então tá aí. A questão da violência urbana, né? Uns dados também interessantes. A violência urbana é um dos mais sérios problemas das grandes cidades. Entre as principais causas sociais e econômicas que aumentam os índices de violência nas cidades brasileiras estão os altos índices de pobreza, estão diretamente ligados, né? A falta do direito a uma vida digna, qualidade de vida, e a falta de oportunidade de emprego com a remuneração adequada para a satisfação de necessidades básicas, né? Tem mais? Não. É muito fácil, né, gente, você apenas criminalizar o ser humano, né? Você julgar o ser humano por ter cometido um crime. Mas tendo um olhar um pouco mais humano, existem pessoas que a gente sabe, abre para mim aqui, existem pessoas que a gente sabe realmente que tem. A minha sogra fala que é o olho ruim, né? Aquela pessoa que ela, por exemplo, como casos aí de pessoas, não é questão de dinheiro, pessoas nascidas com a família estruturada, financeiramente, também socialmente, e aí se transformaram em grandes bandidos, né? Porque dinheiro não quer dizer nada, porque nós temos aí uma grande classe de políticos corruptos no Brasil, inclusive alguns presos, né? Que eu não quero citar nomes aqui, mas que tem muito dinheiro, então dinheiro não quer dizer nada. Bandido tem bandido rico, bandido pobre. A questão é que o pobre vai preso, né? E o rico, ele pode ter as 200 instâncias para ele aí. Só que uma coisa interessante você analisar é que a falta de oportunidade, a falta de emprego, né? Dizem que tem um ditado, Reda, que fala na polícia que a oportunidade faz o ladrão, né? Que é a oportunidade que faz o ladrão. Então, muita gente, por exemplo, entra no crime, isso não é uma defesa, mas é uma explicação. Muita gente entrou no crime por uma necessidade. Nós tivemos um caso aqui em Porto Velho, há uns 15 anos atrás, de uma mulher que foi presa, não um homem, que ele foi preso roubando uma lata de leite em pó. Eu lembro disso. Né, você lembra? Né, no mercado aqui no centro. E aí, quando ele foi preso, no interrogatório dele, ele argumentou que ele era viúvo, tinha um bebê pequeno, estava desempregado, e ele não tinha o que comer, e nem tinha dar o que comer para o filho. E aí ele ia roubar uma lata de leite em pó para poder dar de comer. E ele foi preso, né? Então, assim, professor, mas não justifica, mas explica, né? Nós não estamos querendo justificar, mas explica algumas coisas. Entre outras coisas também, o alto índice de pobreza, porque a gente pega também cidades onde o índice de pobreza está diretamente ligado. A exemplo que eu falei, ao entorno de Brasília. É uma das regiões com os piores IDHs do Brasil, muita pobreza, e também é a região com o maior índice criminal e de homicídio do Brasil. Dá uma olhadinha no próximo mapa, e aqui ele vai falar exatamente sobre isso, o mapa da violência urbana no Brasil. Né? E também está falando das questões de feminicídio, né? A quantidade de mulheres que são assassinadas. Aí a gente está vendo o estado do Pará. Que são mulheres, né? Questão do Pará, o estado do Pará, o Mato Grosso do Sul, o Paraná, tem índices bem elevados, né? E o estado do Pará a gente sabe que também é relacionado às questões da terra. Questão de terra, né? Questões urbanas. Questões sobre as questões agrárias, na verdade, né? Mas mostra bastante aí essa variação, onde tem os menores índices e onde a gente tem os maiores índices. É interessante a gente visualizar isso aqui, né? Que a maior taxa que está dando Espírito Santo, né? De homicídio de mulheres, né? Exatamente. De homicídio de mulheres. E aí a gente vai vendo, né? As cidades mais violentas, né? É interessante a gente ver que Rondônia a gente está numa média aí, né? Numa média assim. Baixo, de médio para baixo, né? É verdade. Que bom. Pelo menos isso. O tráfico de drogas e a fraca presença do poder público na efetivação das políticas sociais e de segurança agravam ainda mais o problema e aumentam os índices de criminalidade que atendem todas as demandas da população. Tá aí, por exemplo, o transporte aéreo, né? Os aeroportos, né? Cacoal, Porto Velho, Benjamin Constant, Rio Branco, Alitefé, entre outros, lá Boa Vista, todas as rotas, né? Da droga, tanto do transporte aéreo, como também via transporte
fluvial. Né? E aqui a gente tem uma questão muito séria que precisa ser falada, que é a questão da fronteira brasileira. O Brasil tem uma fronteira gigantesca e nós não temos proteção para essa fronteira. Então a gente está muito frágil, não é? Nós não temos policiamento, não temos como vigiar a fronteira, nossa fronteira é muito grande e a gente faz fronteira com quase todos os países da América do Sul. Então é bem complicada essa questão da nossa segurança em função da nossa gigantesca fronteira. E na Amazônia mais ainda, em função da floresta amazônica, que impede essa vigilância com mais rigor, né? Com maior rigor. Verdade. As áreas urbanas carecem cada vez mais de espaços públicos e seguros, de ambientes de sociabilidade, o que acaba limitando o direito à liberdade. Né? E também, aqui, nós colocamos uma sugestão de leitura para você, deve estar no plano de aula, professor, aí para você, né? O narcotráfico, né? Narcotráfico, né? Sociologia aí, e aí coloca: o narcotráfico é caracterizado pela venda de substâncias ilícitas, sendo, portanto, uma atividade ilegal. Disponível, né? Está aí disponível, né? Na revista Escola Brasil, ou Brasil Escola, né? Uma reportagem sobre o narcotráfico para você aplicar aí com o seu aluno, né? Então, assim, por exemplo, você pode, se alguém aí tiver acesso à internet, a Netflix, deve ter assistido, por exemplo, a minissérie Narcos, né? Que é com Pablo Escobar, né? E fala sobre o cartel de Medellín e o cartel de Cali, na Colômbia, né? Falando sobre toda a estrutura do cartel, como que nasceu. Ele não era traficante de drogas, ele era traficante de armas, ele era um tráfico de influência. E ele acabou sendo o maior traficante de cocaína do mundo. Tem uma minissérie também do Netflix que está sendo passada agora, que é El Chapo. O El Chapo, ele não morreu não, ele está vivo, ele está preso lá nos Estados Unidos, né? Ele é mexicano, e com a morte do Pablo Escobar, o El Chapo ele se transformou no maior narcotraficante do mundo. Isso, aí a gente fala assim, mas peraí, nós estamos falando de cidade, o que tem a ver? Olha, nós temos um problema social nas cidades, que é com o usuário de droga. E isso está em todas as cidades. Você não pode dizer, não, aqui não tem. Queridos, infelizmente tem, tá? E nós somos um estado de fronteira. Então a gente tem muito. Muita. Tá? A gente precisa ter muito cuidado. E é necessário que vocês, professores presenciais que estão aí no final, ligados diretamente com os nossos alunos, que conscientize-os, que falem sobre o assunto, não tenha medo, leia, discuta com eles essas questões de violência, questões de direito, questões sobre narcotráfico, uso de drogas, uso de álcool, cigarro, as questões sobre o suicídio, tá? Violência contra a mulher, contra a criança, a homofobia, todos esses temas devem ser trabalhados na escola. São temas relacionados às ciências sociais e que nós temos que trabalhar abertamente com os nossos alunos, né, Thales? É isso aí. Né? E ainda mais que isso cai no Enem também, né? Cai tanto em sociologia como em geografia, como até mesmo cai em história, né? Porque daí vai correlacionar isso com alguma outra coisa. E pode ser tema de redação. E pode ser tema de redação. Por que não? Rondônia, o Brasil, por exemplo, é uma das maiores, a maior rota de tráfico de drogas. Né? Rondônia está na rota de tráfico de drogas aí do mundo, através aqui da cidade de Guajará-Mirim, também ali a fronteira da Bolívia com Costa Marques, e também a fronteira aérea, né? Através do aeroporto de Vilhena, de Cacoal e de Porto Velho. E também a hidrovia do Madeira, porque muita droga ela entra pela Colômbia e vai Boa Vista, vai Manaus e chega até Porto Velho pela hidrovia do Madeira, com um mínimo de fiscalização. Tá Exatamente. Bom? É isso aí que nós temos. Hoje eu tô meio para baixo aqui a voz, mas viu até que eu dei uma engasgada, mas daqui a pouco a gente vai animando aí. Eu espero que você tenha gostado da aula. A gente vai soltar a vinhetinha, a gente vai vir já para revisão de conteúdo. Valeu, tchau, tchau. Daqui a pouquinho a gente volta.